Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez para uma nova meditação na Palavra de Deus, aqui num novo ambiente, no meu carro. E quem vos fala nesta hora é o vosso irmão em Cristo, Pastor Célio. E nós gostaríamos de conversar um pouco com você sobre cura interior. Eu tenho certeza que você já deve ter ouvido falar sobre cura interior. Cura interior é nada mais, nada menos do que a cura das emoções, a cura da alma. Primeiro eu queria dizer que o homem, ele é um espírito que habita num corpo e tem uma alma. Quando o homem fica doente no seu corpo, ele procura os médicos, ele procura a medicina tradicional e ali, através de medicamentos, ele consegue curar-se. Quando o homem fica doente da alma, ele procura então a psicologia, a psiquiatria, para poder curar-se. E no caso do espírito, o homem que não teve ainda o encontro com Jesus, segundo o que a Bíblia diz, ele está morto em delitos e pecados. A palavra morte, ela é separação. Isso quer dizer que o homem, ele está separado de Deus por causa dos seus pecados. Isso não quer dizer que o espírito está morto literalmente. Não. Porque a Bíblia diz que o corpo sem o espírito, ele morre. Entendeu? Para que o corpo possa existir, para que ele possa viver, ele precisa ter um espírito. E a parte espiritual do homem, ela é composta de alma e espírito. Não é uma outra coisa, senão a parte espiritual, porque a parte material é o corpo. E muitas pessoas, às vezes, têm problemas na sua alma, têm problemas de alma, muitas vezes não sabe qual é o problema, e não sabe de onde vem o problema, qual é a causa do problema. E quando uma pessoa já é convertida a Cristo, ele é uma nova criatura. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então você vai me dizer, então o cristão não precisa passar por cura interior. Não, isso é um equívoco muito grande. Porque nós vemos cristãos passando por muitas coisas ruins na sua vida, pessoas que são chamadas cristãs, tendo lutas que não conseguem vencer, tendo problemas de alma, tendo depressão, tendo angústia. Isto é uma coisa que está localizada na alma e não no espírito. Porque quando ele se converte, o que se faz novo? O que se faz novo é somente o espírito. Ele se torna uma nova criatura em Cristo Jesus, mas espiritualmente. Por que é só no espírito? Porque quando você se converte ao Senhor Jesus, você não ganha novo corpo. Você continua. Se você se converter ao Senhor Jesus na minha idade, 65 anos, você vai continuar com esse corpo. Você não vai receber um corpo de criança, de jovem, de adolescentes, não. A nova criatura que você se tornou foi uma nova criatura espiritualmente. Quando você aceita Jesus como Salvador, você nasce espiritualmente e você se torna uma nova criatura. Não obstante, a alma, ela ainda está impregnada com as coisas anteriores, com as coisas antigas. Essas coisas antigas que formaram a sua alma, elas ainda continuam e elas prevalecem na sua vida. Espiritualmente você é uma nova criatura, mas você vai perceber que muitas vezes, mesmo você sendo um cristão, um novo convertido, você vai se ver fazendo coisas que você fazia antigamente. Você vai se ver cometendo pecados que você cometia antigamente e você diz, mas por que eu não consigo me livrar disso? É porque a sua alma, ela recebeu essas impressões, ela recebeu essa formação e ela precisa de cura. Quantas pessoas que às vezes, mesmo cristã,
elas dizem assim: nossa, mas eu estou me sentindo tão mal, sabe? Tem uma coisa ruim dentro de mim. E às vezes essas pessoas ficam pensando que estão em pecado. E aí vão naquela palavra de Davi dizendo assim: Senhor, expurga-me dos pecados ocultos. Outras pessoas às vezes dizem assim: olha, quando o tempo assim está de chuva, o tempo está fechado, eu sinto uma coisa tão ruim dentro de mim e eu não sei por que isso acontece. E muitas vezes são pessoas cristãs, são novas criaturas em Cristo Jesus, são crentes, são pessoas que têm certeza da sua salvação e estão vivendo esses problemas de alma. Existem pessoas que às vezes são dominadas por certos desejos, por certas vontades, que eles não conseguem controlar aquilo e se entregam a certas coisas que muitas vezes são desagradáveis a Deus. Então, quando nós falamos em cura interior, nós não estamos falando de problema de espírito, nós estamos falando do problema da alma, da psique humana, que nós precisamos fazer uma separação perfeita disso daí. Então, aí vem a pergunta: como eu sei que eu preciso de cura interior? Quando você tem sintomas, quando você apresenta alguns sintomas na sua vida, que mesmo você sendo cristão, você pensa: puxa vida, mas isso não é uma coisa boa na minha vida. Por exemplo, eu fui uma pessoa que quando nasci foi usado fórceps no meu nascimento. Eu não sabia disso. Minha mãe quase morreu, eu quase morri no meu parto. Então houve ali no meu nascimento um trauma muito grande. E aquele trauma influenciou a minha vida por muitos e muitos anos. Eu não sabia certas coisas que se passavam na minha vida. Eu não sabia que era em consequência daqueles traumas. Meu pai, por exemplo, foi um homem alcoólatra. Ele não era dedicado à família. Ele era uma pessoa assim que pouco se importava com a família. E isso aí trouxe também para nossas vidas consequências. Eu me lembro que antes de eu ter passado por ministração de cura interior, eu era uma pessoa que eu não gostava muito de criança, sabe? Eu não me importava com criança, não. Criança, para mim, tinha que passar o rei nele, se ele fizesse alguma arte, e nem procurar compreender esta criança. Eu percebi que a partir do momento, do dia que eu passei por um processo de cura interior, eu comecei a sentir um amor maior por criança, eu comecei a sentir um carinho pelas crianças. E eu falei: nossa, eu nunca fui assim com criança, conversar com criança, bater papo com criança, não, de jeito nenhum. E eu percebi que depois de um tempo que eu passei pela ministração de cura interior, eu já comecei a me importar com as crianças, comecei a conversar com as crianças. Então, existem coisas na nossa vida que acontecem que às vezes nós não temos explicação. São traumas que nós passamos. Então, quando é que você identifica, quando é que você fica sabendo que você precisa de cura interior? Quando você passou por traumas emocionais da sua vida. Quando você teve um pai que não te amou. Quando você teve uma mãe que te abandonou. Quando você teve faltas básicas na sua infância, na sua adolescência. Você vai incorporando na sua vida certas coisas que você não consegue entender por que você tem aquilo. Então, para que uma pessoa passe por cura interior, primeiro ela precisa ter a necessidade. Para que uma pessoa passe por ministrações de cura interior, ela precisa sentir que ela precisa passar por um processo de cura interior e que alguma coisa está errada na sua vida. Geralmente, o negacionismo é uma coisa que prevalece na vida de uma pessoa que está precisando de cura interior. Ela diz: eu já sou crente há muito tempo e eu não preciso disso. No entanto, esta pessoa é uma pessoa frustrada. Muitas vezes essa pessoa carrega uma tristeza no seu coração. Essa pessoa não consegue conviver bem com seus pais. Por quê? Porque existiram problemas no passado e que nunca foram resolvidos. Entendeu? Então, a primeira coisa
que precisa acontecer na vida de uma pessoa é o reconhecimento que ela precisa da cura interior. Se não houver um reconhecimento, mas se a pessoa for um negacionista, ele nunca vai conseguir sair do problema que ele pode estar vivendo na sua vida e que são consequências de traumas da sua infância, de traumas da sua adolescência. Agora, como que uma pessoa pode ser curada interiormente? Existem muitas coisas que a pessoa precisa fazer para que ela possa ser curada interiormente. A primeira coisa, ela tem que procurar uma pessoa capacitada, ela tem que procurar uma pessoa que já passou por um processo de cura interior e sabe o que é cura interior. Ela precisa procurar uma pessoa que entenda sobre o processo de cura interior, quais são os passos que ela precisa passar para poder alcançar a cura interior. Tem pessoas que dizem assim, o cristão não precisa de cura interior, porque ele é cristão. Se ele tiver ainda problema na sua vida, se ele é uma pessoa triste, é porque ele não se converteu. Isso é um erro muito grande, porque nós encontramos personagens bíblicos querendo até a morte, porque estavam vivendo problemas e não estavam conseguindo passar por aquela situação. Não é porque você é cristão que você não precisa de cura interior. Você recebeu uma dádiva muito grande de Deus, que é o encontro com Jesus, é o novo nascimento. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus, mas existem coisas na sua vida que ainda você não conseguiu vencer. Então você precisa passar por um processo de cura interior. Então, como eu estava dizendo, para você receber a cura interior, você precisa procurar alguém que conheça sobre cura interior. Uma pessoa que sabe realmente como ela vai agir com você, quais os aconselhamentos que ela vai te dar para que você possa passar por esse processo de cura interior. Agora, a cura interior não é uma coisa que acontece de uma hora para outra. Porque o que é mais importante na cura interior? O mais importante na cura interior é que a pessoa que está precisando de cura interior, ela precisa passar por um processo que ela precisa perdoar muitas vezes muitas pessoas. Problemas que precisam de cura interior e está relacionado aos pais. Tiveram muitas rebeldias, tiveram muitas revoltas contra os pais. Muitas vezes o pai foi rigoroso, outras vezes o pai foi aquele pai assim que não tinha limite. Qualquer coisa que você fizesse não tinha limite. Era aquele pai totalmente liberal, que não impunha limite a você em nada, e aí você cresceu daquela maneira, vivendo a vida como você bem entendia, e com isso você foi fazendo coisas que eram coisas erradas, mas que seus pais nunca se importaram com isso. Muitas vezes pais que abusaram dos seus filhos, e quando eu falo abuso aqui, não é somente abuso sexual, existe o abuso emocional, né? O autoritarismo dos pais muitas vezes pode trazer traumas à criança, mas o que nós vemos acontecendo muito mesmo é o abuso sexual. Pais que abusaram de seus filhos e suas filhas, e isto daí desencadeia um problema muito sério na alma da pessoa, e ela tem um ódio no coração contra o pai, ela não quer saber do seu pai, e esse diz assim, esse homem eu não perdoo nunca vou perdoar. Enquanto esta pessoa continuar com esse pensamento de que nunca vai perdoar o pai, ela vai continuar sofrendo. Porque o perdão, meus prezados, é uma via de mão dupla. À medida que você perdoa, à medida que você abre mão e perdoa aquela pessoa que te ofendeu, que te feriu, você vai receber em contrapartida uma bênção muito maior. Muitas coisas começaram a acontecer na minha vida depois que eu comecei a declarar perdão às pessoas que me prejudicaram. Sabe aquele professor que lá na classe ele te chamou de burro e te deu um cascudo na frente dos seus amigos porque você não estava entendendo e não estava conseguindo fazer a lição?
Então, muitas vezes isso aí te trouxe uma humilhação, isso aí te traumatizou, até bloqueou a sua mente e você se tornou uma pessoa que não conseguiu desenvolver nada na vida. Quantas pessoas que não estão hoje como mendigos, como drogados, que enfrentaram problemas de traumas, que têm traumas na sua vida e muitas vezes não conseguem identificar. E quando sabem o que é ou a causa do seu trauma, eles até amaldiçoam as pessoas. Mas o que deve acontecer de fato, meus prezados, é o perdão. Se a pessoa que foi traumatizada por alguém, se a pessoa que sofreu a humilhação de alguém superior a ela, seu pai, sua mãe, seu professor, seu pastor, se esta pessoa não perdoar aquela outra pessoa, ela vai continuar tendo problemas emocionais na sua vida. Ela vai continuar com aqueles sofrimentos, aquelas angústias. Estou mexendo no celular aqui. Ela vai continuar com aquelas angústias, ela vai continuar depressiva, ela vai ser aquela pessoa que não tem iniciativa. Assim tem acontecido com muitas pessoas. A falta de reconhecer que precisa perdoar aquela pessoa que o ofendeu. Então a parte principal da cura interior está em perdoar. Mas para a pessoa perdoar, ela precisa reconhecer que ela sofreu um agravo por aquela outra pessoa. Então ela precisa perdoar. Quando nós reconhecemos que nós precisamos perdoar, nós estamos no caminho certo. Nós estamos começando a entrar no caminho para a cura interior. Quando você é uma pessoa que está sempre triste, embora você seja cristã, quando você é uma pessoa que às vezes você não consegue parar no emprego, não, você não consegue parar no emprego, basta o seu patrão falar alguma coisa que você já solta os cachorros, que você já faz alguma coisa e aí pronto, você perde o emprego. Você não leva desaforo para casa. Muitas vezes não é aquele problema ali, não, o problema está lá atrás. Está na falta de perdão aos pais, está na falta de perdão aos professores, está na falta de perdão às pessoas que no passado elas abusaram de você, abusaram emocionalmente, abusaram sexualmente. E quando você não reconhecer essas coisas que te aconteceram e você não liberar o perdão, você não consegue se livrar dos problemas que você está vivendo. Quantas pessoas que não conseguem manter o seu casamento? Já casou 15 vezes, 20 vezes e não consegue manter o casamento. Quantas pessoas dizem, eu não vou casar, por quê? Porque casamento é só problema, só problema. Aí eu não vou ter filho, de jeito nenhum, eu não quero ter filho. Essa pessoa, ela está declarando que ela tem problema consigo, tem problemas consigo mesma e que até então ela não conseguiu resolver. E que ela precisa então passar por cura interior. Então, como eu estava falando, quando uma pessoa reconhece, ela precisa procurar alguém capacitado para poder se abrir com esta pessoa. Quais são os conteúdos que existem na sua vida que você precisa falar a alguém? Mas você vai dizer, nossa, mas eu vou ter que abrir o meu coração. Mas é preciso que você procure uma pessoa de confiança, uma pessoa capaz, uma pessoa que tenha idoneidade, uma pessoa que tenha caráter, porque você vai ter que abrir o seu coração para essa pessoa, falar a essa pessoa as coisas que estão no oculto da sua vida e que você nunca falou com ninguém, mas que você carrega isso com você, que você está sofrendo por causa disso há muitos e há muitos anos. Então, uma pessoa capacitada, uma pessoa que conhece sobre cura interior, uma pessoa que conheça sobre quebra de maldições, porque muitas vezes o problema não é só a cura interior. Existe uma maldição que está sobre a sua vida. E nós sabemos que a Bíblia fala sobre isso. Que a maldição vai acompanhar até a 7ª geração daqueles que pecaram, daqueles que se levantaram contra os princípios de Deus.
Maldição existe naqueles que desobedecem e que são rebeldes à lei de Deus, que não querem saber de Deus. Essas pessoas estão entregues àquele que amaldiçoa. Quem amaldiçoa? O inimigo. Porque toda quebra da lei de Deus traz maldição. Então é necessário que você procure alguém que esteja capaz, que esteja à altura para a ministração de cura interior. E eu acredito, meus prezados, como aconteceu comigo, existem vários conteúdos de cura interior. Por exemplo, quando você teve problemas com seu pai, com a sua mãe, isso aí é um conteúdo de cura interior. Quantos conflitos, quantos desentendimentos, quantas vezes que você desejou que seu pai e sua mãe morresse, quantas vezes que você amaldiçoou seu pai e sua mãe por causa de coisas que eles fizeram a você. Mas muitas vezes não é só porque eles fizeram a você, mas porque eles exigiram que você fizesse a coisa certa e você se rebelou contra o seu pai e sua mãe. E hoje você sofre a consequência. Então, é preciso encontrar uma pessoa capaz para começar o processo de cura interior. É preciso você procurar igrejas, procurar pessoas que estão ministrando cura interior, porque a cura interior, ela não vai acontecer se você sozinho, com Deus, você começar a falar dos seus problemas, você começar a falar dos seus traumas, dos seus conflitos. Não, você precisa interagir com alguém. Por quê? Porque quando aconteceu o trauma na sua vida, você estava interagindo com alguém. Então é preciso que haja uma interação, que haja um aconselhamento, que haja uma pessoa capaz para abrir os caminhos e até mesmo orar por você. E muitas vezes Deus vai revelar para esta pessoa qual é o problema oculto na sua vida para que você seja curado. Quantas angústias você tem sofrido? Quantas coisas você não encontra a solução? Você quer ser cristão, você quer ser crente, mas você não consegue, você não mantém a sua vida na presença de Deus. Você está sempre vivendo com lutas, você não tem resposta às vezes das suas orações e você diz, nossa, mas eu me sinto tão mal às vezes que eu não quero nem ir para a igreja. E você acha que é pecado e muitas vezes não é pecado. Então, a nossa primeira meditação, o nosso primeiro papo sobre cura interior, nós vamos parar por aqui e logo nós tornaremos a falar sobre isso, sobre cura interior. E a cura interior, eu quero dizer para você, não é uma coisa humana. A cura interior, ela vem pelo Espírito Santo de Deus. É por isso que uma pessoa que vai ministrar cura interior na sua vida, se ele não for cristão, se ele não for de Deus, se ele não for uma pessoa que tenha contato com Deus, ele não vai conseguir fazer nada. Não, a sua vida pode até piorar, porque isso aí vai ser uma transmissão de bênção. A pessoa que recebeu a bênção da cura interior, ele vai conseguir transmitir para aquela outra pessoa, tá bom? Deus que abençoe, fique na paz do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém.